Liberdade é uma palavra, um conceito que define a nossa vida, né? A gente luta por ela, valoriza e parte do princípio de que a temos. Mas e se a gente olhasse um pouquinho mais de perto? Se a gente examinasse as nossas ações mais profundas, as escolhas que fazemos, será que são nossas mesmo? Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai mergulhar fundo agora. Vamos juntos desmontar essa ideia de livre-arbítrio para tentar descobrir onde, se é que existe, se esconde a nossa verdadeira capacidade de escolher. Olha só o nosso roteiro para essa investigação. Primeiro, a gente vai questionar essa liberdade que todo mundo acha que tem. Depois, vamos ver como o prazer e a dor, na verdade, nos controlam. Em seguida, a gente descobre as 4 forças que nos moldam, o que significa ser um vaso de desejo e, finalmente, a grande revelação: qual é a nossa única escolha real e como viver com isso. Então, vamos começar pelo começo, né? Pelaquela crença que, vamos combinar, quase todo mundo tem. A de que existe um desejo natural por liberdade e que podemos usar essa liberdade quando a gente bem entender. É quase um instinto, não é verdade? Só que a realidade pode ser um pouco diferente. Pensa um pouco. A gente é guiado por 2 rédeas, sabe? 2 rédeas invisíveis. A busca sem fim pelo prazer e a fuga constante da dor. No fundo, são essas forças que ditam cada passo que a gente dá. E essa dança entre prazer e dor leva a gente para o nosso segundo ponto. Isso não é bem uma escolha livre, mas sim um cálculo constante, uma matemática que governa todas as criaturas vivas de um jeito ou de outro. E olha que interessante a diferença aqui. Os animais, eles reagem direto, por instinto. Já os seres humanos conseguem fazer um cálculo mais pragmático. Por exemplo, alguém doente aceita passar por uma cirurgia super dolorosa porque calcula que a saúde lá na frente vale mais do que a dor de agora. Mas aqui está o pulo do gato. Isso ainda é um cálculo, não uma escolha livre. É quase como uma conta de matemática, onde o sofrimento é subtraído do prazer que se espera no futuro. Então, no fim das contas, o que a gente vê é que essa força de buscar o que é bom e fugir do que é ruim é ela que manda. Ela comanda tudo, desde uma planta até nós. E nesse jogo parece não sobrar muito espaço para o tal do livre-arbítrio como a gente imagina. Ok, mas se não é o livre-arbítrio, o que é que nos molda então? É aí que entram as 4 forças formadoras. Dá para pensar nelas como os arquitetos invisíveis de quem a gente é, os fatores que, querendo ou não, definem tudo e todos no mundo. Para a gente entender isso de um jeito bem visual, vamos pegar um exemplo simples, um grão de trigo. Ele não vira uma planta porque quer, não. Ele precisa do solo certo, da água, do sol. São esses fatores de fora que o transformam. E com a gente, bem, não é tão diferente assim. Essa analogia do trigo se encaixa perfeitamente nos 4 fatores que nos definem. Primeiro, a origem. É a nossa matéria-prima, a herança que a gente recebe. Segundo, o desenvolvimento da origem. É como essa herança se desenrola, numa sequência de causa e efeito. Terceiro, as influências externas, a sociedade, a cultura, o ambiente que nos altera. E por último, as forças externas aleatórias, as coisas inesperadas da vida que simplesmente acontecem. E no final das contas, qual é o resultado disso? A imagem é poderosa. A gente é como barro nas mãos de um oleiro, completamente moldado por esses 4 fatores. A gente não tem controle sobre como somos formados. E nessa visão, a liberdade de querer o que a gente quer simplesmente não existe. Beleza, agora vamos dar um passo além. Vamos sair um pouco do físico, do social e mergulhar numa perspectiva mais espiritual, descrita na Cabala, que nos enxerga como um vaso de desejo. De acordo com a Cabala, a criação inteira, tudo que existe, se resume a 2 coisas. A primeira delas é a luz. E a segunda é um vaso feito para receber essa luz. A luz vem do Criador. A única coisa que foi de fato criada foi este vaso. Tá, mas o que é esse vaso? Ele é, na sua essência, o desejo de receber. Essa é a matéria-prima de tudo, tanto no mundo espiritual quanto no físico. É a base de tudo que existe. Então, o que diferencia uma coisa da outra no universo? Simplesmente a intensidade desse desejo. A força da nossa vontade de receber define a nossa forma. Um desejo com uma certa força vira um mineral, com outra, uma planta, com outra, um ser humano. O nosso eu, o nosso ego, nada mais é do que a força desse desejo. Certo. Depois de desmontar essa ideia toda de liberdade, a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? Se tudo é meio que pré-determinado, onde é que a gente escolhe alguma coisa? É aqui que a resposta aparece, na nossa única e verdadeira escolha.
Onde é que a liberdade se esconde de verdade? E a resposta, olha, é bem surpreendente. A única escolha real que temos, o único ponto onde podemos de fato exercer nossa vontade é na escolha do nosso ambiente, da nossa sociedade, do nosso círculo de amigos. E pensar nisso tem consequências enormes, gigantescas mesmo. Basicamente, somos um produto do meio em que vivemos. Nosso cérebro absorve e reflete tudo que vem de fora. Então, quando a gente escolhe o nosso ambiente, estamos na verdade escolhendo as informações que vão nos formar. Essa é a única e mais poderosa ferramenta que temos para nos transformar. Isso tudo acaba levando a gente para um dilema final, que é como viver sabendo disso. Acaba se criando uma tensão constante entre o indivíduo e a sociedade onde ele está inserido. É aqui que o conflito aparece. Porque, de um lado, a gente tem as leis da sociedade que são ditadas pela maioria. Mas, como a maioria nem sempre é a mais desenvolvida, seguir essas leis pode acabar nos puxando para trás. Do outro lado, existem as leis espirituais, as leis da natureza, que se a gente segue, nos levam ao nosso potencial máximo. Então, como é que se navega nesse mar dividido? Existe uma regra prática para isso? Uma espécie de lei natural do governo? Na vida do dia a dia, para a sociedade funcionar, a gente deve aceitar a opinião da maioria. Mas quando o assunto é o nosso crescimento espiritual, aí a gente deve procurar e seguir quem está mais à frente nesse caminho. Então, depois de toda essa jornada, se a única e mais poderosa escolha que se tem é o ambiente, a pergunta que fica no ar é: será que temos escolhido bem?